Nesse vídeo vamos ver os melhores fundos imobiliários para a gente investir em 2023. Nós vamos ver aqui essa lista onde nós temos 5 FIs de papel, que são esses FIs de CRIs, de certificados de recebíveis imobiliários, que estão pagando muito mais do que a taxa Selic. Estão pagando 14, 15, 16% ao ano, um dividendo que cai na nossa conta e é isento de imposto de renda. Então ele paga muito mais do que a renda fixa, muito mais do que o Tesouro Selic. E por outro lado, nós temos uma lista com 5 FIs de tijolos, que são esses FIs mais tradicionais, que investem em imóveis físicos, como por exemplo shopping centers, galpões logísticos, hospitais, varejos, lajes corporativas, enfim, esses FIs eles estão mais baratos, eles pagam menos dividendos no momento, mas quem sabe é uma oportunidade para a gente comprar eles baratos pensando nessa valorização, pois quando a taxa de Selic ela começar a baixar, esses juros começarem a baixar no nosso país, nós teremos uma inversão, onde nós temos os FIs de papel, que estão pagando muitos dividendos hoje, eles vão pagar menos, pois a taxa Selic ela está baixando, e os FIs de tijolos, esses de imóveis, de shoppings, de galpões, eles estão baratos hoje e eles começam a se valorizar. Então a taxa Selic cai, os FIs de tijolos eles disparam. Então é isso que a gente tem que pensar nessa possível valorização. Então nós temos uma lista com os dois cenários, os FIs que estão pagando muitos dividendos e os FIs que estão muito baratos. Então bora lá, vamos ver logo essa lista de fundos imobiliários para 2023. Me chamo Tomás Xavier, eu estou aqui para simplificar o mercado financeiro, para te ajudar a ser um investidor melhor. E já se inscreve aqui no canal, pois eu estou postando vídeos novos toda semana, sempre trazendo conteúdos com muita qualidade para que você aprenda e você enriqueça no longo prazo. E bora lá, então vamos começar com a lista desses 5 FIs de papel que estão pagando altíssimos dividendos para nós. E beleza, vamos começar aqui com a nossa lista de 5 FIs de papel, esses FIs de CRIs, que são os certificados de recebíveis imobiliários. O que é esse CRI? Na verdade, ele é um título, ele é um empréstimo que é dado para uma empresa do setor imobiliário. Então nós temos um crédito que está sendo emprestado, um dinheiro que está sendo emprestado por alguma empresa. E aí nós temos o risco desse valor não ser pago, o risco de inadimplência dessa empresa vir a não pagar esses CRIs. Então nós temos esses fundos imobiliários que possuem lá centenas de CRIs dentro do seu portfólio e eles têm esse risco a mais. Eles são mais arriscados, mas eles também entregam altíssimos dividendos e muito mais do que a Selic. Esse crédito, se eu vou emprestar um dinheiro para alguém, eu vou cobrar no mínimo a taxa Selic, no mínimo a inflação. Então é sempre a inflação, a taxa Selic mais alguma taxa. Então com isso eles conseguem esses dividendos de 14%, 15%, 16% ao ano, bem acima do que a taxa Selic, que está lá em 13,75%. E bom, nós temos vários fundos imobiliários de CRIs, que são esses FIs de papel. Nós vamos ver aqui alguns deles. Essa lista de FIs, tanto de papel e de tijolo que eu estou trazendo aqui, não são recomendações de compras, simplesmente eu peguei e fiz um compilado de vários analistas de vários sites como Infomoney, Assuno, a XP, Money Times, vários sites bem conhecidos, bem famosos, enfim, um compilado desses vários analistas. Fiz essa lista aqui para trazer para vocês, mas nada disso é uma recomendação. Não olhe aqui e saia investindo. O importante é que você veja, se interesse por algum desses fundos imobiliários e aí você vai dar uma estudada, vai entender como que funciona o negócio daquele FI e aí a gente decide se inclui na nossa carteira de investimentos. Então nós temos aqui a primeira opção, que é o HGCR11. Nós podemos comprar ele aqui com cerca de 101, 102 reais. O PVP, esse PVP é o preço dividido pelo valor patrimonial. Esse é um indicador que mostra se o fundo imobiliário está barato ou caro. Quando esse valor fica em 1, significa que o fundo imobiliário está sendo negociado na Bolsa de Valores pelo seu preço justo, exatamente o preço justo da cota a gente está comprando. Então o HGCR ele está praticamente nesse preço justo. Se esse PVP ele vem em 0 ponto alguma coisa, abaixo de 1, significa que o fundo imobiliário está descontado, está barato. Se ele vem acima de 1, 1.3, 1.4, aí o fundo imobiliário está muito caro para a gente comprar. É interessante que a gente olhe para esse indicador e também, claro, o restante dos indicadores para tomar a decisão se vale a pena a gente comprar. O dividend yield do mês ficou ali em 1.18%, então isso que ele pagou no último mês, agora de fevereiro, e o dividendo anual dele, se puxar os últimos 12 meses, ficou ali em 14%. E beleza, uma segunda opção para a gente dar uma olhada é o RECR11, também um fundo de CRIs. Todos esses aqui vão ser fundos de CRIs. A gente pode comprar ele com cerca de R$ 82 e o PVP dele está em 0.87. Então veja que esse fundo imobiliário ele teve uma desvalorização na Bolsa de Valores. O seu preço justo estaria lá próximo de R$100 e a gente está comprando ele hoje com R$ 82. Então nós temos aqui um bom desconto, um desconto que seria aqui de 13%, um valor bem interessante para quem sabe ter um ganho de valorização também com o RECR11. O seu dividendo do último mês ficou ali em torno de 1.08% e ele pagou um dividendo nos últimos 12 meses de 16,19%, um
alto dividendo bem acima aqui da taxa Selic. Mas vale lembrar que um dividendo passado não é garantia que ele vai pagar esse dividendo ainda no futuro. Tudo depende da economia, como que vai ser a taxa de juros aqui para frente. Essa valorização passada não é uma garantia de valorização futura. Então é interessante que a gente olhe os indicadores, mas sempre existe um risco, a gente tem que ir sempre acompanhando esses fundos imobiliários. Uma terceira opção é o IRDM11, a gente pode comprar ele com cerca de R$ 89,00 e ele também tem um leve desconto aqui de 3%, o seu PVP está em 0,97 e ele pagou um dividendo no último mês de 1,03 e no último ano, nos últimos 12 meses, ficou ali em 14,65%. Então o IRDM11 também uma excelente opção para a gente investir. Agora, uma quarta opção aqui de fundos imobiliários de papel é o MCCI. Nós temos aqui esse FI sendo negociado com cerca de R$ 85,00. Ele também está descontado, o PVP está em 0,93, então um 7% aqui de desconto e o seu dividendo do último mês ficou em 1,9 e o dividendo anual dos últimos 12 meses em 15,03%. Então veja que todos os FIs estão pagando aqui altos dividendos. E uma última opção para os FIs de papel, nós temos o VGIR11. Ele está sendo negociado aqui com R$ 9,00. Esse é um FI que está numa categoria de preço bem diferente. A maioria dos fundos imobiliários você vai encontrar ali em torno de R$ 100,00, mas existem alguns FIs que estão sendo negociados ali na faixa dos R$ 10,00 para se tornarem mais acessíveis para nós investidores. Então esse é um desses fundos imobiliários. A gente pode comprar ele com cerca de R$ 9,00. O PVP dele está em 1,02, ou seja, está praticamente no seu preço justo. O dividendo do último mês ficou em 1,34, um alto dividendo, e o dividendo dos últimos 12 meses ficou em 15,25%. Então veja que o dividendo anual desses fundos imobiliários realmente é muito alto, pagaram muito mais do que a taxa Selic e são todos isentos de imposto de renda. E bom, agora nós vamos entrar na lista dos FIs de tijolos. E aqui a gente já vai ver que existe uma grande diferença, principalmente nos dividendos. Nós temos aqui esses FIs de tijolos, que são, por exemplo, o VISC11, a nossa primeira opção. Ele é um fundo imobiliário de shopping centers, onde ele tem lá dentro do seu portfólio vários shoppings espalhados por todo o nosso país. Então é bem diferente a dinâmica e eles vêm pagando bem menos dividendos justamente por isso. Enquanto a taxa Selic estiver alta, os FIs de tijolos eles vão estar mais para baixo, vão estar descontados e não vão estar pagando tantos dividendos. Agora, quando isso inverter e a taxa Selic ela começar a baixar, os FIs de papel eles vão cair, eles não vão pagar tantos dividendos como eles estão pagando hoje, e esses FIs de tijolos que estão baratos agora, eles vão começar a se valorizar, eles vão começar a subir e inclusive aumentar também os seus dividendos. Então é interessante que a gente olhe para esse momento não somente para os FIs de papel, eles estão pagando altos dividendos, mas os FIs de tijolos são excelentes oportunidades, são realmente oportunidades que temos no mercado para a gente comprar barato e ter esse ganho de valorização conforme os anos vão passando. Então nós temos aqui a primeira opção, que é o VISC11 de Shopping Centers. A gente pode comprar ele com cerca de R$ 105,00 e ele está aqui com um desconto de cerca de 15%. O seu PVP está em torno de 0,85%. Então a gente estaria comprando o valor desses shoppings a um preço bem menor, a um preço bem abaixo do que seria o valor justo daqueles shoppings, daqueles imóveis de shopping centers. E o seu dividendo do último mês ficou ali em torno de 0,78% e o dividendo anual de 8,44%. Então, mesmo sendo um dividendo menor, ele é um dividendo bem interessante, um dividendo de 8, 9% ao ano, isento de imposto de renda, é bem interessante. Lembra que a taxa Selic, os investimentos tradicionais de renda fixa, existe um imposto de renda que a gente precisa pagar, que começa lá em 22% e vem baixando até 15%. Mas existe esse imposto de renda sobre os investimentos de renda fixa. Então são ativos, são investimentos bem interessantes para a gente pensar e incluir na nossa carteira. Uma segunda opção é o HGRE11. Esse é um fundo imobiliário de lajes corporativas e ele tem aqui um grande desconto, pois os seus portfólios, algumas dessas salas comerciais, desses prédios comerciais que ele tem, ainda estão com alguma vacância. Durante a pandemia, muitas empresas saíram, foram para o home office e algumas salas ficaram vagas. Existe essa vacância e com isso o fundo imobiliário não recebe tanto quanto ele poderia receber. Então nós temos aqui um PVP no HGRE de cerca de 0,71, 29% aqui de desconto e a gente pode comprar ele aqui com cerca de R$ 111,00. O seu dividendo do último mês ficou ali em 0,70 e o dividendo anual ficou lá em 8,58%. Então aqui nós temos um fundo imobiliário de lajes corporativas. Uma terceira opção é o BRCO. Esse é um FI de galpões logísticos. São aqueles grandes imóveis que armazenam as mercadorias para fazer aquele despacho rápido. Nós compramos online, as lojas estão estocando esses produtos nesses galpões logísticos e elas vão lá e fazem esse envio para nós. Então essa é a ideia do BRCO. Nós podemos comprar ele aqui com cerca de R$ 93,00. Ele também está barato, está com um PVP aqui de 0,71
87%, ele pagou um dividendo próximo de 0,70% e o dividendo anual também ficou ali em torno de 8,58%. Uma quarta opção de FIs de tijolos é o KNRI. Esse é um fundo imobiliário muito conhecido, muito tradicional, que possui uma diversificação excelente. Ele é híbrido, ele tem tanto galpões logísticos como o BRCO, aqueles grandes imóveis para armazenar mercadoria, e ele também tem lajes corporativas como o HGRE. Então ele é uma mistura desses dois setores. Ele tem tanto lajes corporativas como galpões logísticos. E ele é um fundo imobiliário muito bom, muito bem diversificado, mas que está descontado. Ele está com um PVP de 0,85. Então aqui é uma grande oportunidade para quem sabe a gente investir nesse fundo imobiliário. É aqui que a gente tem que pensar. É um bom fundo imobiliário com uma boa gestora que tende a se valorizar conforme as coisas vão voltando ao normal, com os juros baixando. Esse é um fundo imobiliário que vai se destacar bastante. Então nós podemos comprar ele com cerca de R$135. O seu dividendo do último mês ficou ali em torno de 0,70 e o dividendo anual ficou próximo de 8%, de 7,91%. E para fechar nossa lista aqui desses FIs de tijolos, nós temos o TRXF. Esse é um FI de varejo. Dentro do seu portfólio ele tem várias lojas destinadas para o varejo. Ele tem vários inquilinos, mas o seu principal seria o Pão de Açúcar. Então são aqueles imóveis destinados para essas lojas para o varejo. Então nós temos um fundo imobiliário aqui um pouquinho diferente dos demais. A gente pode comprar ele com um preço de R$103. Ele está praticamente no seu preço justo. O seu PVP está ali em 0,99. O dividendo do último mês ficou em 0,81 e ele pagou um dividendo aqui bem interessante, um dividendo de 10,34% no último ano, um pouco acima da média aqui dos demais FIs de tijolos que a gente está vendo nessa lista. E dessa maneira nós fechamos aqui a nossa lista então dos 10 FIs, os 5 FIs de papéis pagando muitos dividendos, pagando 14, 15, 16% de dividendos ao ano, e também os FIs de tijolos pagando menos, pagando ali em torno de 7, 8, 10% em dividendos, mas que estão muito descontados. A gente vê que o PVP deles estão bem abaixo, estão lá em 0,80, com 20% de desconto. Quem sabe a gente dá uma olhada neles também pensando nessa valorização no longo prazo. Então nós vimos aqui essa lista dos 10 FIs para a gente dar uma olhada para esse ano de 2023. Por esse vídeo era isso, espero que você tenha gostado. Me chamo Tomás Xavier e eu estou postando vídeos novos aqui toda semana. Então já se inscreve aqui no canal para não perder conteúdos como esse e já aproveita para dar uma olhadinha aqui nos vídeos que eu tenho vários falando sobre fundos imobiliários, ações e também investimentos no exterior, para a gente ter esse nosso patrimônio blindado, protegido lá nos Estados Unidos. Então, muito obrigado, até semana que vem e falou!